Muito bem, estamos indo para o terceiro bloco. Por quê? Porque a literatura brasileira exigiu de nós, não é? Que nós fizéssemos um comentário específico sobre as 4 questões de literatura brasileira. Maria, a professora, a questão número 9. É interessante porque ele aborda aquele tópico da denotação e da conotação. Sentido figurado, isso. Sentido literal. Uma coisa que chama atenção nesta questão, professor, é o texto de Manuel de Barros. É verdade. Então, Manuel de Barros, ou seja, você coloca um texto desse grande poeta e que simplesmente você cobra a questão que não tem nada a ver com o texto. Né? Então você poderia muito bem explorar essa questão sobre conotação, mas dentro do texto, que é um texto tão rico. Né? Então eles pegam um trecho, destaque onde tem conotação. Então, pelos nomes dos autores, você destacava, você identificava o que era conotação. E um texto tão bonito, né? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. É isso. Olha a conotação. E o que é interessante é que isso ficou bem patente aqui nos itens, não é, apresentados, porque você tem um segmento de uma composição de Lenine. É verdade. E ele fala aqui, enquanto o tempo acelera e pede pressa. Não é? Então ele já saiu, não é, do sentido linear, do grau zero da escritura. E quando ele diz, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, não é? A vida é tão rara. Oh, como é raro. Eu também devia ter colocado essa também, professor. Palavras que me aceitam como sou. Pois é, podiam ter aproveitado o próprio texto, é verdade. Manuel de Barros. Eu não preciso ser outros, com a inicial maiúscula, né? Então a gente percebe quando ele fala aqui, a música do trechinho da composição, cantada por Adriana Calcanhoto, a música dos brancos é negra. Aí faz não é? um pá antitético. A pele dos brancos é negra, os dentes dos negros são brancos. Então vai fazendo um jogo de antíteses, não é? Que revela a conotação. Aí o item 13 é uma informação, né? Um texto essencialmente... Festival de Inverno de Garanhuns. Informativo de local onde acontece, quais os artistas que vão ser apresentados, que vão se apresentar. Então 3. O 4 também. Exatamente. Que cita um fato de uma votação, não é, na Câmara. Então a gente vê claramente. E o item 5, a gente percebe já um trecho do saudoso Chico Sainz, não é? Coletivos, automóveis, motos e metrôs. É interessante como ele aí, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs, né? Faz o jogo rítmico, rímico. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. É interessante como ele puxa, né? E Manuel de Barros não entrou, professor. Eu continuo contestando. Pegou-se o texto como pretexto. O texto meramente pretexto. Mergulhou no texto próprio Manuel de Barros. O sinal está com as obras completas publicadas. Eu estava vendo na Cultura esta semana, na Livraria Cultura, as obras completas dele. É um poeta de mão cheia. Duda, Letícia, precisam ler, porque no Enem daqui a 3 anos. É verdade. Poeta. É um grande poeta, Manuel de Barros. Agora, as meninas estavam falando, vocês estavam aqui colocando a questão número 9, foi isso? Não, essa foi a 9. Foi. A questão 10, né, que vocês estavam colocando. Exatamente, ainda acabou de falar da 9, vocês tinham colocado a 10. Vocês tinham o gabarito oficial de letra E, não foi isso? Letra C. Letra C tinha dado. E vocês encontraram a letra D de dado, não é? Vamos ver, Maria, a questão. Vamos ver a questão. Sobre a produção dos principais ícones da estética barroca brasileira, analise os itens abaixo. Então vem 5 proposições. No primeiro, vem o sermão da 60ª, não é? Falando do seu caráter metalinguístico, falando da própria arte de pregar. Então, tudo que está colocado aqui... Está correto. Está correto. Então, primeiro ok. Verdadeira. O segundo, Maria, trata de outro sermão, não é? O Sermão do Bom Ladrão, né? Que é magnífico esse texto também, né?
cheio de ironias. Ironias, exatamente. Aquele raciocínio lógico, né, que ele faz, aquelas estratégias, que é uma das características dele. E o jogo que ele faz, não é? Com o verbo buscar, com a palavra bem no singular, bens no plural. Isso mesmo. Sai do abstrato para o concreto, não é? E justamente aqui está perfeito quando ele diz: a polissemia do verbo buscar é equivalente a promover, no primeiro caso, promover o bem e apossar-se dos bens. Exatamente. Também acertaram esta, não é? Então, primeira e segunda, verdadeira. Até agora vocês estão na vantagem, vamos ver. Estão vamos adiante. Acertando. 3. O Sermão do Bom Ladrão, publicado em 1655, exemplo do estilo conceptista. Jogo de ideias. Os sermões traziam à tona claramente o conceptismo, né? O jogo de ideias. Traz em tom jocoso. Há jocosidade, sim. Não é? As meninas aqui, que diabo é isso? Algo jocoso. Sexta-feira na revisão, professor. Falando de terra papagaio. Gente, terra papagaio pode cair. É isso. Caiu o tom jocoso, hein? Exatamente, o tom Padre jocoso, Antônio. né? Que tem o lado irônico, né? Que tem o lado de um tom crítico também. Exatamente. Então, isso está claramente quando diz aqui: o ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão ao inferno, não é? Mas levam para o inferno também, o padre era uma coisa extraordinária, né? Que estilo. Perfeito. De que eu trato são outros ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Então, aqui está tudo verdadeiro, porque diz, inclusive, as referências são universais e atemporais. Exatamente. Eu me lembro uma vez que apareceu uma questão que colocava um excerto do Sermão do Bom Ladrão, e eles diziam: nós poderíamos aplicar esse texto à realidade brasileira de hoje. Isso faz uns 2 anos. Perfeitamente. Pode. Não é? E hoje, então, não é? Ele está cada vez mais apropriado, não é? Passados tantos séculos, não é? Deste Sermão de Vieira. E a quarta, Maria? Até agora as 3 proposições verdadeiras, não é? A quarta proposição. A quarta, ele fala desse dualismo, né, da tendência barroca, quando ele diz aí quase sempre em estilo cultista, ele traz o rebuscamento. Fala da lírica amorosa de Gregório. Exatamente, a presença da mulher como ser ideal, espiritualizado e de postura platônica. Ora, a apresenta de maneira erótica, como elemento de desejos mundanos, como fica sugerido no trecho. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me enguarda. O verbo tentar aí, não é? Dando um lado mais, não é? Sensual. Né? E que ele falava isso nos textos, né? Na poesia lírico-amorosa dele. Então, o item 4 também, não é? Todo verdadeiro, não é? Então, estamos aqui com 4 proposições verdadeiras. Corretas. E a quinta, dona Maria? Professor, essa afirmação aí, quando ele diz em sua poesia satírica, Gregório de Matos, por respeito aos religiosos, eu lembro bem que tem uma poesia dele, né, que ele critica uma freira. O senhor conhece aquele poema, professor? É conhecidíssimo, mais do que jocoso, não é? Chega a ser chulo. Exatamente. Aí quando ele diz, deixou de retratá-los e censurou apenas as mais diversas figuras civis e militares do Brasil. E esse por respeito aos religiosos, na verdade há um grande respeito dele pela divindade. Não é? Mas não pelos religiosos. E que ainda o desafiava, não era? É verdade, pelo contrário. Então, aqui na verdade a proposição 5, ela é falsa. Ela é claramente falsa. Não há como negar isto. A proposição 5, ela é falsa. Então a resposta não está na letra E, ela está na letra D de dado. Não há como sustentar o gabarito, eles estão dando letra C. C também impossível. Não é? Porque a proposição 5 está errada. Então o gabarito oficial não é C. Existe resposta, mas é a letra D de dado. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta proposições são verdadeiras. Só a quinta proposição é falsa. Não é isso? Concordo, professor. Outra questão de literatura trouxe dúvidas também. A número 11, não foi? Foi. Também. Aqui as meninas levantaram essa questão número 11 e nós também vimos aqui que há reparos a fazer. Vamos ver, Maria, como é
A questão trata... Ele faz um contraponto, né, professor? Né? A questão do barroco com o arcadismo. Ele começa com o renascimento português, com Luís Vaz de Camões, o classicismo, né? A questão da preocupação com a forma. E ele faz um contraponto com a parte da estrutura do texto, do barroco com o arcadismo. É verdade. Né? Então a gente tem a obra que marcou o início do barroco no Brasil, que foi a obra épica Prosopopeia de Bento Teixeira. Né? E em cima desta obra épica, ele vai contextualizando as afirmações. Então, não é isso? É verdade. Aqui a observação que cabe é muito objetiva. O barroco se insere dentro do que nós chamamos de período clássico. Período clássico, exatamente. Então, na verdade, o barroco representou uma quebra com o clássico na questão da linearidade, e alguns outros aspectos formais, mas um ponto era fundamental. A imitação de modelos é marca registrada do período clássico, pegando o classicismo renascentista, pegando o maneirismo de transição para o barroco, exatamente, e pegando o neoclassicismo com a literatura arcade. Então, a imitação de modelos, notadamente dos modelos clássicos, tanto é que Camões está presente na Prosopopeia, está presente lá no Caramuru, não é? De Santa Rita Durão, está presente, embora haja desvios, no Uruguai de Basílio da Gama, com os desvios que trazem, não é, o diferencial do Uruguai de Basílio da Gama. Mas aqui, na verdade, quando se diz que, na proposição 5, a Prosopopeia de Bento Teixeira é o marco do início do barroco no Brasil, o barroco jesuítico, não é? Embora ainda modelado no classicismo lusitano, claro, a imitação a Camões, que era o grande modelo, dado que essa imitação não é característica de tal movimento literário. Caracteriza o período como um todo. Não é? E aqui colocar que, né, peca ao imitar Camões, isso era um pecado ou era uma característica daquele exatamente tempo? Não é? Na verdade, não era um pecado. Era uma característica daquele tempo, propriamente. A imitação de modelos. Então, é o caso, por exemplo, de Gregório, quando pegava na sua poesia lírica Gôngora, não é? Pegava Quevedo também. Então, a gente observa que era a imitação de modelos. Não é? Havia os modelos, os padrões. Então, realmente, não há como usar aqui essa afirmação. Nele, o autor peca ao imitar Camões. Nós achamos que essa proposição aqui está errada. Ela está falsa. E para nós, então, aqui nós avaliamos que a resposta certa seria a proposição 1. Não há relação formal entre a Estudo de Lusíadas e a Prosopopeia. Claro que há essa relação formal, certo? O modelo camoniano é seguido, certo? O Uruguai apresenta uma sequência própria da epopeia clássica, confirma a dependência temática que mantém com os Lusíadas. É interessante, na questão temática até que há relação. Na questão formal, com os decassílabos brancos, não é? A não estrofação exatamente modelar dos clássicos, mas na questão temática até que ele segue a linha, não é, básica. Então, na verdade, essa proposição aqui, quando diz que apresenta uma sequência própria, na verdade, Basílio, não é? Ao sair do padrão, ele deu um... Agora, o que confirma a dependência temática que mantém com os Lusíadas, não diretamente a questão temática, não é? Mas a estrutura, né? Houve a inversão, né, professor? Houve a inversão, Então, eles estão considerando a 2 falsa, não é? 3. Caramuru, escrito por Santa Rita Durão, reflete nítida influência dos Lusíadas. Aí, perfeito. O modelo camoniano, tal e qual. Além disso, a história de amor de Moema, com Diogo Álvares Corrêa, culmina com a morte da personagem feminina. Sim, Moema. É verdade. Verdadeiro, não é? 4. Lindóia e Moema são, respectivamente, personagens femininos nos poemas narrativos Uruguai e o Caramuru. Tudo perfeito. E o item 5 que nós estávamos discutindo aqui, nós julgamos falso. Então, na verdade, você tem aí como verdadeiros somente as proposições 3 e 4. Não é? Então, resposta à letra C. O gabarito veio outro. Letra E, 3, 4 e 5.
O 5 realmente não dá para Exatamente. aceitar. Se a 5 estiver correta, a 2 também estará correta. Pois é. Se for assim, não é? Aí como é que fica? Bom, nós queríamos que a comissão observasse essa questão. A de número 11, a resposta, mas seria a letra... É a letra D de dado, é isso? Não. C, terceiro e quarto, não é? Terceiro e quarto, muito bem. Aí está, a 12 muito simples, não é? Uma questão bastante simples, mas nós fazemos observações, algumas ponderações sobre essas duas questões. A de número 10 e a de número 11. A de número 10, nós colocamos como resposta a letra B de bola, não é isso? D de dado, eu estou confundindo as letras. Então 10, D de dado, e a 11? C. A letra C, não é isso? Muito bem, já falamos demais, mas era necessário, não é? Era necessário. Daqui a pouco a gente volta com outros comentários e agradecemos aqui as nossas feras, não é? Ana Letícia, Eduarda e Maria Eduarda. Tchau.